Pessoal, boa tarde. Estamos nós aqui outra vez, nosso estudo do livro Emmanuel, parte 2. Começamos na semana passada, o capítulo 13, né? Que é o início do Doutrinando a Ciência. Muito interessante, vimos isso aí, a investigação da ciência e o resultado das investigações. E só para recordar, quem não pôde vir, falamos também das leis herméticas, muito interessante, foi também a evolução que Deus manda sempre os seus enviados para ajudar a humanidade, já deixar alguma coisa que sirva de base para que se dê um salto à frente na ciência, dizendo que a ciência é materialista, exatamente, por quê? Porque as comprovações da ciência exigem uma comprovação física, objetiva, e não subjetiva. Mas, pelo que a gente está vendo, a tendência é a união, né, da ciência e a fé, a religião, Deus, espiritualidade. Vamos tirar a religião, espiritualidade é melhor. E aí, a hora que realmente as coisas se encaixarem, o mundo vai estar mais evoluído. Isso é um fato. O que está atrasando mais ainda é isso, porque o mundo, a Terra, é habitada por quem? Por espíritos imperfeitos, ainda bastante imperfeitos, que tem uma dose ainda, muita coisa para ser purgada, ser melhorada. Então isso aí está indo, só que algo que demorou centenas de anos ou até milhares de anos, agora é questão de década. De uma década para outra já tem uma aceleração, uma coisa muito grande, e as coisas vão se acelerar mais. Por que eu estou dizendo isso? Porque, se não me engano, o Chico fala para nós, que Emmanuel falou para eles, que até 2057 já estaríamos o mundo já em regeneração. Isso é muito importante. A gente não fez pressa. Oi? A gente não fez a pressa. Pois é. Passou batido, né? Perdão, gente. Vamos dar um hiato aqui, vamos fazer a prece. Marina, você quebra nós, Marina. Eu tô vendo ela ali concentradinha. Você também não, porque às vezes eu tô ligada. Então, eu também. A idade. Eu não justifico, vocês não. Mas está em tempo ainda. Vamos lá. Senhor Jesus, irmão querido, estamos mais uma vez unidos para estudarmos as mensagens deixadas pelo Senhor e por todos os seus auxiliares que sempre estiveram ao seu lado. Agradecemos a Deus, nosso Pai, por mais um dia de vida. Agradecemos a Jesus, ao nosso anjo da guarda que está sempre conosco, não desiste de nós, e a equipe espiritual que vem nos ajudar todas as tardes de quinta-feira, para que possamos tirar o melhor proveito das lições ensinadas pelo nosso Pai, pelo nosso amigo Pai, Mestre Jesus. O Senhor mesmo nos diz, onde estivessem duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, o Senhor estaria no meio delas. Ciente da sua presença nessa, estamos mais uma vez participando do nosso estudo. O Senhor nos proteja, nos fortaleça, nos oriente, nos dê força e coragem para seguirmos a nossa caminhada. Peço também que as pessoas que deixaram o nome nas caixinhas, os encarnados e os desencarnados, e que a espiritualidade amiga possa ir até os nossos lares e aos lares de todos os espectadores, para que a paz e a luz reinem nas nossas casas. Mestre Jesus, continue conosco, nos abençoando, nos fortalecendo, nos dando a paz e nos dando a luz, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Assim seja. Então, agora abençoados, fortalecidos, vamos continuar, né? Então, falando nisso, no último parágrafo do 13.1, nós falamos sobre a força origem, né? Dizendo lá,
A ciência infatigável procura agora a matéria padrão, ou seja, a força origem simplificada, da qual se emanarem todos os compostos. É nesse estudo proveitoso que ela própria, afirmando-se ateia, descrente, caminha para o conhecimento de Deus. Então, a força de criação de tudo. Aonde começou tudo? Nós, Kardec já explica para nós já estudamos a Gênese, lá está bem, um estudo muito bom, já deu que a força origem é algo que na questão 613 também do Livro dos Espíritos fala que nem o Espírito de luz ainda não conhece a essência divina total, não tem como, é algo ainda que, ainda mais para nós ainda bem imperfeitos, a nossa capacidade de entendimento fácil, inatingível para isso, né? Então, a gente fala, Kardec fala, ele não fala o que é Deus, ele não responde, ele fala, vamos conhecer Deus pelas suas qualificações, né? Justiça, tantas outras, onipotência, tudo isso é interessante. Então, a ciência está caminhando, vai chegar num ponto, nós comentamos até isso, né? Porque hoje a ciência já sabe que tem algo anterior, pela própria cientistas famosos falando sobre vidas passadas. A pessoa entra em estado hipnótico e vai recordando tudo, chega-se ao útero e antes do útero chega, isso aí é algo que, então aí já cai por terra tudo aquilo que a própria religiões falam que o espírito é criado na hora da concepção. Não é. Por quê? É só pensar, né? Justiça e bondade. Então, tem uma criança que nasce inteligente, foi criada um espírito inteligente. Uma criança que nasce totalmente deformada, Deus criou por quê? É a pergunta que a gente tem que fazer. Então, a anterioridade é um fato, né? Então, a força origem de tudo, né? Até vou ler de novo essa pergunta. Em sua lógica, quebrando as fantasias dos mitos existentes em todos os povos sobre a criação do universo, entendendo e respeitando esses relatos como formas adequadas a cada tempo para a compreensão dos fatos, a cada tempo, dentro da capacidade de assimilação da época. Isso é muito importante. Se nós falássemos há 30 anos atrás que iríamos conversar no telefone, 40 anos atrás, no telefone sem fio, era um absurdo. Você está sonhando, você é doido, varrido. E você vai fazer uma videochamada daqui para Portugal, aonde você quiser, instantâneo. Nós assistimos Os Jetson, exatamente. Por que nós assistimos? Então era uma coisa utópica, né? Ninguém ia acreditar. E as coisas acontecem. Então, de acordo com a compreensão, devagarzinho, hoje, o celular, por exemplo, atingiu todas as idades. Hoje o idoso não fica sem celular. Ele vai lembrar, ele coloca lá para tomar o remédio, para dar um clique lá para mandar, para comunicar com os filhos, para mandar. Faz parte. Integrou-se à vida. O que era um supérfluo tornou-se necessário. Por isso que acompanha-se a evolução, né? Então podemos afirmar que as ideias que vêm sendo progressivamente revistas e serão comprovadas em tempo hábil, provando a existência de Deus, a supremacia das suas leis e a teoria da evolução direcionada por um planejamento inteligente. Olha, reino animal, quantas espécies que hoje nós estudamos que foram extintas, que a ciência, através das pesquisas, dos fósseis, tudo, já não tem mais, foram substituídas. Plantas, quantas plantas deixaram de existir? Eram árvores imensas na época dos dinossauros. Por quê? Porque os dinossauros tinham uma raça de dinossauro, tinha um pescoço tão grande que tinha que ter árvore alta, grande, para ele comer as folhas alimentares. Ele é herbívoro. Então tudo isso tem que ter uma força, um padrão, né, inteligente por trás disso. Que não pode existir acaso. Nós sabemos disso. Acaso é algo, uma causa ainda desconhecida. Nós não sabemos, mas que teve uma causa, teve. Então, aquele acaso foi a necessidade mesmo de acontecer. Esse planejamento inteligente determina, porém, os limites do conhecimento humano pelas suas condições evolutivas. Não adianta. Então nós chegamos nesse ponto.
já dá para você saber. A bondade divina, bondade e justiça, eu acho as coisas mais importantes dentre todos os atributos, na minha opinião, bondade e justiça é algo que norteia tudo. Então, você vai ver, e Kardec, colocando a lógica, a razão e o bom senso, junta-se tudo, dá aquilo que nós necessitamos para o nosso entendimento atual perfeito. Sabemos. O que atrapalha muito, como eu disse semana passada, é que nós colocamos uma forma antropomórfica em Deus, figura humana, e não é. É algo que não podia ter acontecido. Então virou aquela coisa que Deus é um velho de barba branca, que castiga e que perdoa, dependendo da oportunidade. Não é assim que funciona. Então Deus é uma essência, é algo que não tem. Tanto é que o Espírito, quando ele fica puro, ele não tem forma mais. É uma luz. Ele adota a forma que ele quiser. Se ele quiser vir na Terra, ele cria-se uma forma para ele, ele mentaliza, eu quero me aparecer como na minha última encarnação, para me fazer visível. Plasma aquilo, energia, e faz. Então, é algo que, por esse conhecimento dos Espíritos não terem uma forma definida nos padrões nossos, você imagina então a força que é criadora de tudo, dos multiversos, bilhões e bilhões de planetas, bilhões, trilhões, quatrilhões, não sabemos. Então é algo, para nós, a inteligência, surreal. Fica ainda, meu Deus, será que é isso mesmo? E nós brigando aqui por porcaria. É isso e olha, por mais que nós somos conhecedores, nós mergulhamos às vezes nessa onda de novela, onda de política, onda de futebol, onde você vê a selvageria, um time ganhou, o outro perdeu, foi rebaixado. Você vê seres humanos normais não fariam aquilo. Lá o Santos Futebol Clube lá foi desclassificado para a Série B. Os torcedores destruíram tudo que está na frente, ônibus pegando fogo, tudo. E aí? A festa do Palmeiras tinha a imundícia que deixaram a sujeira, uma coisa. Nós somos civilizados, dizem. Se diz civilizado. É. Então, e olha que nós às vezes ainda no fervor daquela, mesmo que seja momentânea, nós vamos junto, porque somos bombardeados de tudo isso aí, negativamente, e às vezes você está correndo, vamos correr, você corre, mas estou correndo por quê? Porque todo mundo está correndo. Aí você já chega quase na metade do caminho. Mas é perfeito isso aí. Vamos correr. Mas você fala, estou correndo. Uma vez a gente estava no centro da cidade, atravessando o viaduto do chá, minha irmã virou para mim e falou assim, você quer ver todo mundo parar e olhar? Eu falei, quero, você é doida, menina. Ela olhava para o céu e falava, olha. Mas juntou um bando de gente, todo mundo assim, olhando para ver se achava o que ela estava falando. É desse jeito. Você vê como é a manada. Então, é o que eu estou dizendo, é o seguinte, mesmo você não sabendo, no mínimo você deu uma corridinha, até você cair a ficha. Por ver das dúvidas, né? Vai que. Vai que, né? Vai que, né? Então, essas coisas a gente ainda é preso à materialidade, ainda, mesmo a gente estudando espiritualidade, somos espíritas, ainda somos presos, ainda, mesmo que momentaneamente, ainda nos puxa. É aí que entra o tal do orar e vigiar. Porque nós somos influenciáveis, né? Muito. Por quê? Porque nós estamos com um pé na matéria e outro na espiritualidade ainda. Não somos ainda totalmente espirituais. Falta um pouco ainda. Né? Isso é fato. Então a força origem, e Kardec fala na 613, só para a última coisa aqui, os próprios espíritos estão longe de tudo saberem e acerca do que não sabem, também pode ter opiniões pessoais mais ou menos sensatas. Ninguém fala de Deus. Esse aí, como que é? Que força que é essa? Tem, é uma energia. Eu gosto de pensar Deus como uma energia que entra em contato. Que hoje tudo é energia, que a ciência já comprovou. Nós vimos aqui do átomo, que era indivisível,
não é indivisível. Dividiram o átomo, dividiram o que era dentro do átomo, os elétrons foram divididos também. Tudo, energia geral deu exemplo da rotação dos elétrons girando, né, na energia, que há milhões. Tudo científico, né? Tudo científico. O doutor Paulo César Figueiredo que menciona lá. Eu não vou recordar o nome do cientista não, mas Exatamente, que é tudo energia. Então, chegando no ponto que a matéria é uma energia condensada. Nosso corpo é uma energia condensada. E aí? Até o pensamento é energia. Sabe por quê? Porque formas pensamentos, criam, ficam aqui em cima, que atingem, que vão chegar, nos recebemos. Então, e essa é a beleza de Deus. A gente crê e vê que Ele está aqui. Onde Ele está? Está dentro de nós. Né? O Deus está dentro de nós. É isso que é importante a gente entender. Tirar a ideia do velho barbudo. Né? A gente seguir. Então, hoje, você vai ler para nós, Elisângela, o 13.2, o fracasso de muitas iniciativas. Não são poucos os estudiosos que procuram investigar os domínios da ciência psíquica, na sede de encontrar o lado verdadeiro da vida. Porém, se muitas vezes acham apenas o malogro das suas esperanças, o sossobro dos seus ideais, é que se entregam a estudos arriscados, sem preparação prévia para resolver tão altas questões, errando voluntariamente com o espírito de criticismo, muitas vezes justificável, já que não é filho de raciocínio acurado profundo. O êxito no estudo de problemas tão transcendentais demanda a utilização de fatores morais raramente encontrados, daí a improdutividade de entusiasmos e desejos que podem ser ardentes e sinceros. Ciência específica. O que é? Primeiro vamos definir o que são ciências específicas, né, para a gente entender. É a ciência que estuda os fenômenos psíquicos e o comportamento de um indivíduo através da análise das suas emoções, dos seus processos mentais. Tudo bem. Se for só pela técnica materialista, fica muito difícil. Então, se a pessoa tem um problema, é um problema cerebral. Cerebral é o hardware, o software é o espírito. O cérebro só executa o computador, então, belezinha aqui, está aqui. Mas ele precisa de um programa, que é o software. É a mesma coisa. Então, hoje, por exemplo, muitos dos terapeutas são espiritualistas, fazendo o conjunto da ciência, já com isso, tanto prova das teorias das vidas passadas, que falamos aqui, já caminhando juntos. Então muitos dos fracassos, fala aqui, eu achei muito interessante aqui, ó, o êxito do estudo do problema tão transcendentais demanda a utilização de fatores morais. Então, além dos terapeutas ser competente, espiritualidade, tem o fator moral. Isso é fundamental. Por que isso é fundamental? Porque onde tem a moral e a ética, automaticamente, por isso que eu falo, tem pessoas que são ateus, mas com um comportamento muito superior àqueles ditos religiosos. Porque tem um comportamento moral e ético perfeito. Eles são incapazes de roubar, porque sabem dentro deles que isso aqui é ilegal, não vai. Não porque tem medo de castigo, mas por convicção. Então não precisa disso, não precisa saber. Ele está crendo em Deus que está dentro dele. É o Deus que está dentro dele, perfeito. Sem os ismos, né? Então isso aí é uma coisa muito interessante. Porque a centelha, ela está em qualquer pessoa, está lá dentro. Lógico. Seja ateu, espírito, católico, budista, seja lá o que for, a centelha está lá. Agora, no caso de quem quer estudar, como nós aqui, essa centelha fica uma coisa mais evidente para você. Não, ela começa a se fortalecer. Pois é, por causa do que a gente começa a entender. Mas esses que se dizem que não acreditam em nada, não tem importância, a centelha está ali.
Um dia vai aflorar, seja nessa, seja em outra, seja na outra. Mas a centelha faz parte, nós somos parte de Deus, como que não vai ter essa centelha dentro da gente? Tem. Querendo não é? Você falou, tem que estudar e não só entender, você tem que aceitar também. Porque eu posso entender racionalmente uma coisa, mas eu não aceito. Então, além de entender, você tem que aceitar, eu acho. Também. Senão, Lógico. você não... Então, isso aí é muito interessante. É muito interessante essa vivência do dia a dia. Então, as pessoas acham que tem que ter uma religião formal para chegar até Deus, chegar até Jesus. Não é. Religião formal não. Nós sabemos se Deus está dentro de nós, por que estudamos? Exatamente isso. Por que a doutrina espírita é uma ciência também? Além do efeito moral, é uma ciência e uma filosofia. Exatamente para isso. Para que a gente possa compreender. E o que é aceitação? É ter a convicção que aquilo ali é. Entender e aceitar. Então, aceitar é convicção. Você ter convicção, isso aqui é ideal. Realmente preenche. É ideal por isso. Por isso. Ciência comprovando. Lógica. Então, isso aí é algo que nos sustenta. Por quê? A gente nos dá coragem, força para o caminho é esse mesmo. Por isso. Então, quando você põe na cabeça que Deus não castiga, vai demorar para a pessoa que veio das religiões formais entender isso. Para ela, um Deus tirano também. Um Deus que não vai perdoar, que vai castigar, isso não existe. Então, é com o tempo que a pessoa vai entendendo a compreensão, devagarzinho, até ele aceitar que quem é responsável pelos nossos votos não é Deus, é nós. Agora, ele dá as coordenadas. Ele mandou Jesus, o Cristo planetário, para quê? Para deixar um roteiro de como nós podemos passar por esta terra, nas várias vestimentas do nosso corpo, que vamos fazer várias encarnações, seguindo o roteiro, que é o bem. Esse roteiro, ele já está aí muito antes, né? Muito antes. Jesus veio só colocar o temperinho final. Os precursores diziam a tudo. mesma coisa. Cada um no seu estilo. Lao Tse, Confúcio, lá na China, tudo. Ali, o sentido era o mesmo. Sócrates veio falando que não tinha religião na época de Sócrates, muito antes de Cristo. Conhece a ti mesmo, está lá, está bem dentro, para a gente conhecer-se. E até hoje as pessoas teimam em não se conhecer intimamente. Acham sempre subterfúgios, dizendo sempre os outros são responsáveis. Alguém é responsável. Eu perdi o emprego, alguém foi responsável. Eu perdi na rifa, a culpa é do Marcelo. A culpa é do Marcelo. Eu perdi isso aqui, a culpa é de alguém. Eu não consegui aquele emprego, a culpa é do outro que puxou meu tapete. E aí? Aí a pessoa vai chegar até num ponto que ela não tem quem culpar mais. É esse o momento que não precisaria esperar o chão sair tudo dos pés para cair a ficha e falar, agora é eu mesmo. Eu que tenho que resolver esse pepino. Então o que envolve a ciência psíquica para a gente entender? Os fenômenos psíquicos que ele diz aqui. Telepatia é um fenômeno estudioso, que hoje no mundo espiritual é o que os espíritos se comunicam. Os espíritos de luz, entre eles, é só telepatia. Porque para lei de voz não precisa. Automaticamente se comunicam aonde estiverem, porque a voz você precisa estar perto para ouvir, ou pelo telefone, né? Ou com a telepatia. Você está lá na Índia, aqui, pronto. Tá trocando figurinha. Premonição, curas, comunicação com os mortos e outros fenômenos. Curas, por exemplo. Doutor Frutuoso lá. As curas que os espíritos fazem, que mexem, tal ali, invisível. Que trocam a válvula do coração com material plasmado de energia ali e coloca, tira-se a velha e põe a nova. E aí? Como é que fica?
As coisas devagarzinho. Eu acho que a contribuição do Dr. Paulo César Paulo Sérgio Frutuoso está dando para a ciência e espiritualidade uma coisa fantástica. Ele já A medicina fez do vários futuro é outros fantástica. livros. Muito, muito. Ele é fantástico. Aí que está dizendo, a ciência chegando. E ele comprovando. Se ele fez um trabalho dele científico, né? Nós que já lemos. Científico, comprovado. Vários colegas dele junto, vendo, assistindo e tal, comprovando. Então é uma coisa muito interessante. Ele né? foi para lá, para o lado de Frei Luiz, e o pai dele era médico lá, é um dos cofundadores do lado de Frei Luiz. E assim que ele formou, ele foi lá para o lado de Frei Luiz no intuito de aprender o que faziam lá para se pudesse usar na medicina dele, né? Que ele já era Médico, já tinha oncologista. feito a Né? especialização em oncologia. E muita coisa, muitos aspectos do câncer, é um dos últimos livros dele, aspectos espirituais e etc. tal do câncer. O título é o câncer. O último livro. Nossa, interessantíssimo. Aspectos espirituais e etc. Eu vou comprar esse livro, deve ser Esse eu fantástico. não vi ainda não. Chama o Câncer? É câncer. É. Muito Esse eu não vi interessante. ainda. Só digitar lá na internet, câncer, Dr. Paulo César Frutuoso, vai aparecer a capa do livro. Interessante. Então, gente, no século XIX, então, a ideia é que a mente poderia transcender o corpo intrigava os médicos cientistas que desenvolveram teorias e debates. Então, já veio desde que o XIX, né? Kardec também chegou no final do XIX. E fenômenos que já estudavam, transes, comunicações por canais sensoriais desconhecidos, geraram um grande debate no meio científico. Foi algo que gerou celeumas fantásticos, né? A ciência denegrindo, os outros dizendo que era mistificação, e aquilo ali, muito debate. Então, além desses nomes consagrados, havia ainda diversos intelectuais que se debruçaram sobre o tema, como o Rivail, né, que é o nosso querido Kardec, que criou uma teoria abrangente a partir da observação. Olha Kardec, o que Hermes Trismegisto fez lá criando as leis herméticas através da observação, Kardec fez a mesma coisa, observação dos fenômenos, estudar os fenômenos, com um lado crítico, ou seja, isso aqui não vai me influenciar se não tiver uma explicação. Muito interessante. E ele era uma pessoa altamente capacitada, filósofo mesmo e tal. Então, a partir desse fenômeno criou-se então o Espiritismo, que é um dos ramos do espiritualismo moderno, de tudo. Então, observação e vendo aquilo ali tinha uma lógica. E ele começou a aprofundar nisso aí. Um dos principais objetivos desse pesquisador era entender as causas desses fenômenos e as suas implicações para a compreensão da mente, dos seus transtornos e da própria natureza humana. Olha só como as coisas, a beleza que foi a chegada da doutrina. Ele pegou tudo aqui da parte espiritualista, que estava em várias religiões, sempre tiveram, e de uma forma mais sintética, podemos dizer assim, objetiva, pegou tudo isso aqui e colocou nas 1019, 2018, algumas perguntas do Livro dos Espíritos. Um estudo profundo, que hoje, por você estuda o Livro dos Espíritos, já leu tudo aí, ainda falta muita coisa para a nossa compreensão, muita coisa. Então, nos últimos 20 anos, agora, desse nosso século XXI, né, tem aumentado o interesse da comunidade acadêmica, o que se demonstra pelo crescente número de artigos científicos. Olha os estudos, eu fuço na internet, das faculdades, das universidades de Juiz de Fora, Universidade Fluminense, os trabalhos, as teses acadêmicos, mexendo com a parte espiritual, é fantástico. Teses mesmo, faz e passa pela banca, aprovação, tudo comprovado. Estudo, é muito chique, um TCC mesmo, caprichado, né? Então, toda a plataforma, você colocar lá, ciência e espiritualidade, pesquisa, coloca no Google pra você ver. Não tem como. Aí em Juiz de Fora, pai, o Alexander Moreira Almeida,
E tem escreveu junto com ele, é neto da Sueli Caldas Schubert. Sei. São 3 pessoas, os 2, né, e mais uma mulher que eu não me recordo o nome. Ciência da vida após a morte. Então é o que se tem de comprovação a partir disso aí. Esse livro chegou para mim a semana passada, eu não passei do prefácio, eu peguei para ler e não cheguei a passar. Olha, interessantíssimo, né? É Ciência da Vida Após a Morte. Ele foi publicado primeiro em inglês, porque o Dr. Alexander, ele tem trabalho feito com um cardiologista inglês que estuda os fenômenos as experiências de pós-morte, né? E o pessoal relata o que relata depois da experiência em volta. Então ele já tinha livro, trabalho escrito junto com esse médico inglês lá, que eu também não me recordo não. Aí ele escreveu primeiro em inglês essa obra, junto com 2 autores que são brasileiros também. E no início, agora em abril deste ano, foi traduzido, publicado e traduzido em português. Muito interessante, o título pelo menos O livro é Ciência da Vida Após a Morte. Muito interessante. Então, pelo que eu entendi, é o que se tem de... Eu vi a entrevista dele, né? É o que se tem de comprovação em relação a isso. Interessante. E aqui diz aqui esse conhecimento, essa união, ou seja, esse caminho da espiritualidade e da ciência, é ainda um tabu do século XXI. Que vai ser resolvido desses 100 anos, para ter certeza disso. Com certeza, isso aí, século 22, já não vai existir mais essa diferença. Vão caminhar juntos. Vocês imaginam a evolução que vai acontecer. Nossa, Vai ser maravilhoso, está né? chegando os tempos de se tratar do ser holístico. Mas o certo é esse. É tudo. É o tudo. É tudo, não separa nada. Ela diz que não está longe disso. Já está acontecendo. Que tem terapias lá em São Paulo, na USP, lá, tem a parte lá que faz parte já da grade, estudo da espiritualidade. Então, mas você fala o tratamento holístico, né? Mas a medicina hoje, o médico holístico, acabou, porque os médicos holísticos que existiam antigamente eram generalistas. Era aquele médico antigo que sabia de tudo e resolvia pela experiência. Hoje não. Hoje um é do dedo, já vai ter um do dedo mínimo, outro do dedo, outro especialista no nariz, só da fossa nasal esquerda, outro da direita. Não, é assim que está indo. Virou uma coisa automática, que a pessoa só se especializa naquilo, e se tiver algo que está provocando aquilo, não sabe. Você fez eu lembrar da minha avó. A minha avó, ela passava, você chegava na casa dela, vó, mas isso aqui é creme de pé, por que você está passando no rosto? Mas não é tudo meu corpo? A pele só? Pode passar em tudo. É tudo uma coisa só. Ela está errada? Não. É o senhor holístico? Eu já era holístico. Legal, viu? Então, essas lacunas, todas as lacunas da ciência vão ser preenchidas pela pesquisa de ambos os lados, tanto a parte espiritual como a parte científica, como já está ocorrendo. Só que o negócio agora, que demorava anos e anos ou séculos, nós vamos ver. Eu espero ainda ver daqui a 5 anos o que isso aqui vai estar. A parte material que faltava para facilitar ou para auxiliar a observação, né? Ela tem que ser construída. Sim. Por exemplo, o microscópio, se hoje o microscópio tem um determinado alcance, eu tenho que evoluir esse microscópio se eu precisar de um alcance maior. Por isso que chegou nos elétrons, no E agora os quânticos a lá. tecnologia está a 1000 por hora, né? Então, em coisa de 6 meses se muda um software do celular, muda totalmente em 6 meses. Agora, nós precisamos mais arrumar um software da moral para nós não andar mais depressa, sabe? Um software de moral mais apurada para injetar na gente, para a gente... Uma vacina, como dizia o caboclo, uma vacina. Porque a tecnologia, a ciência, está a todo vapor. Todo vapor. E a ética? E a moral?
Porque tá difícil, né? Tá caminhando. Porque hoje está comprovado agora que a vacina estão falando que a vacina da Pfizer é algo que vai matar jovem, porque está morrendo gente de problema cardíaco. E a própria Pfizer disse que já, eu vi na internet. Quer dizer, porque não deu tempo ainda de pesquisar uma vacina, tinha que demorar. Então, fez o que precisava. Mas o tipo da vacina da Pfizer é diferente das outras. Então a dela é o tal do RN, sei lá o que mexe. Pesquisar para diminuir ou para anular os efeitos colaterais. Exatamente. Demora isso, demora. Demora. Sim, focou-se em Ou uma seja, não coisa é- sem se preocupar com... Não é Mas por que é isso aí também? que está fazendo É o fator econômico também, né? Quantos Necessita- laboratórios ganharam? Independente dos milhões que morreram. Sim. Hoje está comprovado que a criança não precisava ter afastado das escolas. Comprovadamente. Porque a imunidade da criança é muito alta, não tem perigo. A criança até 10 anos não tinha problema nenhum. Colocou Mas na época não se sabia, né? Então, mas já tinha alguém que falava, mas era jogado pedra de quem falava. Hoje, E o efeito manada, né? Não, mas se não vai, por que o meu filho vai? Ou então ninguém está indo, por que eu vou mandar o meu? como tem pessoas, você diz que fala que a máscara não vale nada. Que mais vale você se contaminar pelo tato, que você pegar uma coisa aqui e passar, do que a máscara. A gente não sabe nada, são massas de manobra, né? Então, Aí a máscara também eu escutei uma vez, lá no início do século. Eu trabalhava no Baronesa e a gente tudo trabalhava de máscara, né? Quem trabalhava na área de alimento, tudo de máscara. Aí uma vez o seu Messias, ele viu no site da Avisa que a eficiência da máscara é 20 minutos só. Ou seja, se você recebe uma máscara de manhã para trabalhar, daqui a uma hora a sua máscara não está nem lhe defendendo Faz de nada, sentido, faz nem sentido. evitando que você contamine outra coisa, né? Seja o alimento ou seja outra pessoa. Se você tiver que contaminar uma coisa, eu vai acho que contaminar. faz sentido. Agora, Isso você acha que o é- brasileiro tem condições de comprar uma máscara Isso 5 era no máscaras por site dia? da Anvisa lá. Superamos. Vamos ver. Agora, se for. Eu já não tenho problema. Se der problema, como chama? Cardíaco. Cardíaco agora, se for da vacina, eu já fiz as 4 mesmo. Não tem problema. Mas são as 4 também, não fiz mais nada. Essa outra que chegou aí, chega. A última eu também não tomei, não. Vou tomar não, tá bom. Tomei as 4, eu tomei as 4 doses. É a Depois teve penta. mais uma, eu não fui. Tem penta agora? Não, como é que chama? Bivalente. Bivalente. Sabe o que eu faço? Eu tomo vitamina D todo dia. Sabe o que eu tomo já faz muitos Que é para o anos? sistema imunológico natural. Meu resfriado diminuiu muito. Eu tomo uma cápsulazinha manipulada que chama biotina. Também. Vitamina C, cerca a queda de cabelo, fortalecer as unhas. Faz uns 2 anos que eu tomo. Manipulada. Beleza. Uma cápsulazinha bonitinha, girando, sabe que você tá ali? Vamos que vamos. Tendo fé nela, Olha, ela eu vai acho fazer um efeito que vale mais é o mental, viu? Se você encabular que vai ficar, que vai doer, não Isso tenha que eu dúvida falei que pra fica ela, mesmo. você tendo fé na cápsula, ela vai fazer um efeito terrível. Eu tinha um médico que era tio meu, você ele crer. falava muito do placebo. A pessoa fazia. Ele atendia, tu tinha as pílulas, você fica manipulado isso aqui. Ele falava que era o micapanes, miolo de pão. Durinho, entendeu? Micapanes, ele falava. Ó, isso aqui é o seguinte, você vai dar língua, você vai ver, é batata. E é bom mesmo. Você acredita que você vai. Ela Acreditar. curava dor de cabeça, dor de dente, curava O tudo. que é isso? Controle mental. Mas por que o placebo funciona? Porque você acreditando. Lógico! O próprio organismo, a própria mente, o subconsciente. E tem o reverso também. Se você não gostar do remédio, não gostou do médico tomar aquele remédio, essa porcaria que vai fazer efeito, ele não faz efeito também. Bloqueia. E às vezes eu já vi falar uma história também parecida, que uma senhora já de idade ia no médico, o médico falava para ela: a senhora está ótima, a senhora está maravilhosa, vai viver muitos anos, tá tudo bem. Aí o médico dela faleceu, ela foi no outro, o médico falou para ela: como é que a senhora está viva até hoje? A senhora tem isso, tem isso, tem isso. Diz que não durou, a mulher não durou um mês. Mas é verdade. Quer dizer, o outro Via que tinha, mas falava não certo bem. Mas então, gente, viver um dia de cada vez. O futuro, né?
O futuro é futuro, gente. E isso fortalecia, sabe? Lógico. Eu vou te contar, viu? Por isso que É o psicológico. tinha que ter, é que você falou, a espiritualidade tem que estar nas faculdades de medicina, viu? Como do currículo, fazer parte do currículo acadêmico, para ajudar. Já está senão- na grade lá em São Paulo, já está na USP. Eu não sei Mas a minha mãe, ela aposentou trabalhando aqui no hospital regional, né? Ela era enfermeira. E certa vez, não faz muito tempo, uns 3, 4 anos atrás, ela falou para mim, a grande maioria dos profissionais de saúde, médico, enfermeiro, os psicólogos que trabalham lá dentro, fisioterapeutas que trabalham lá dentro do hospital, a grande maioria são espíritas. Que beleza, gente. A maioria, lógico, não frequente, Não, mas não tem problema. assim, diria, não praticante, né? Você é um espiritualista. Adepto das ideias, eu gosto. Mas por quê? Porque eu entendi, não falei para ela que ela era católica, muito, né, muito Fervorosa. frequente, não é muito fervorosa, mas ela leva a sério aquilo ali. Né? Um certo ponto, está com 83 anos, quem vai mudar a ideia dela? Né? Se ela tem mais alguma coisa para aprender, vai ser para a próxima. Mas o que eu entendi é o seguinte, porque o médico, entendendo que aquilo que a religião não condiz com o que ele tem que tratar, né? O que ele está aprendendo, só que aí a religião vai chamar ele de ateu, né? É o que eu digo, a maioria dos ateus, na verdade, não são ateus. Eu acabei de falar. São ateu, atribuídos graças a eles o ateísmo, mas eles não Ateu, são graças a ateus. Deus. Agora, se alguém perguntar para ele, você é ateu? Eu sou ateu. Morreu a conversa. Eu sou pronto, ateu, não tem graças que a dar Deus. explicação por que eu não sou ateu, eu não sou ateu. Se a gente pegar, vou citar 2 exemplos. Luiz Pondé, o nome dele, Responder. Pondé. E o Leandro Carnal. Sempre eles vão naquelas entrevistas, nos podcasts, alguém tem que perguntar para eles, por que ateu? Por que ateu? Por que questiona, né? O Leandro Carnal disse, eu não me considero ateu. E aí explicou por que ele não se considera ateu. E o Luiz Felipe Pondé fala, não, eu sou ateu, por isso, isso e isso. Ou seja, eu tenho que dar uma explicação para alguém que está lá do outro lado do mundo, lá, que mandou uma pergunta, eu tenho que... Porque você não pode aproveitar o que eu tenho de bom, né? Primeiro eu quero saber se você é ateu. Se você é, então você fala não tem valor, né? Então... Vamos seguindo. Margot, 13.3, bem alto para... 13.3, ou utilitarismo. A ausência de demonstrações histológicas não implica a inexistência do espírito. Essa é a certeza que compete à ciência atingir. Muitos obstáculos, contudo, se opõem à obtenção desse desiderato, aliando-se ao preconceito acadêmico, o utilitarismo desenfreado que infesta a política e as religiões. É ele o maior inimigo da expansão das verdades espiritualistas no mundo, porque, oriundo de interesses inferiores e mesquinhos, a própria tendência ao ateísmo imperante em que todas as classes sociais é um derivativo lógico do espírito de interesse, que tem destruído a beleza dos princípios religiosos, desvirtuados pelo utilitarismo de falsos missionários. Mas confiemos na influência do espiritualismo. Em futuro próximo, a sua atuação eminentemente benéfica há de se fazer sentir, destruindo tudo quanto de nocivo e inútil encontrar em sua passagem. Muito interessante. Jogou a bola para a ciência agora, né, no começo. Ó, a demonstração histológica não implica na inexistência. A certeza cabe a quem? A ciência. Então, comprova então que não existe. Vai ter que ler. Então, o preconceito, aí fala muito certo, o preconceito acadêmico. Isso é um fato, né? Tem um preconceito contra a ciência espírita, não adianta. Eles têm um preconceito.
Por quê? Porque falta ainda a subjetividade da doutrina. E eles têm que ter a parte material comprovadamente. Então isso aí, eles se apegam nisso. As ciências comuns, então, se apoiam nas propriedades da matéria, exclusivamente, que podem ser experimentadas, manipuladas à vontade. Os fenômenos espíritas se apoiam em quê? Na ação de inteligência que tem vontade própria e nos provam a todo instante não estarem submetidos ao nosso capricho. Tem. Não está ao nosso capricho. Existem, simplesmente. O homem de unidade é um fato. Não tem como você escapar. Né? Uma dessas. A pessoa que tem o dom da cura, perfeita. Uma intuição muito aflorada. Tudo são coisas. Não são materiais, são imateriais. Né? Por isso que fica essa luta, né? As observações, portanto, não podem ser feitas da mesma maneira num e no outro caso. No Espiritismo, elas requerem condições especiais e outra maneira de encarar. Querer sujeitá-las aos processos ordinários de investigação seria estabelecer analogias que não existem. Uma coisa que vai ser comprovada materialmente, você não pode usar a mesma coisa para comprovar espiritualmente. São coisas diferentes, não tem analogia. Que aqui é a matéria, está dentro aqui. Então, o cérebro, por exemplo, cérebro e mente, espírito. A pessoa acha que tudo é o cérebro, mas o cérebro é o hardware. O espírito, como eu disse há pouco, o software, manda, comanda, precisa. A água para chegar na nossa casa precisa do cano, senão não chega. Então, o cano seria o hardware que vai levar a água, como o cérebro é para nós. Então, a ciência propriamente dita como ciência é incompetente para se, atualmente ainda, para se pronunciar sobre a questão do espiritismo. Não lhe cabe ocupar-se do assunto e seu pronunciamento a respeito, qualquer que seja favorável ou não, nenhum peso teria ainda. Então ela vai ter que chegar para a comprovação. Então ela julgar, isso aí é misticismo, tá? Isso aí não existe, não pode comprovar. Mas o médico, o Dr. Paulo, que trocou a válvula, ele não acreditava. Foi feita a operação, trocou a válvula, tudo. Levaram a válvula velha. E aí? Como é que ficou? Foi trocado e foi feita a válvula ali. Os espíritos manipularam e fizeram. E aí? Como é que fica? Pergunta. O que seria aqui o utilitarismo? Tem uma definição bem abrangente que eu acho que dá para a gente entender. A essência do utilitarismo é o seu conceito de prazer e de dor. A filosofia utilitarista vê bom como qualquer coisa que aumente o prazer e reduza a dor. É uma filosofia de resultados. Então, por que tem agora o utilitarismo? Tem que ter o resultado aqui. É a vesícula que está aqui. O que causou a vesícula? É a úlcera, por exemplo. A úlcera estragou o estômago, tem que cortar. Então, é aquilo ali. Prazer e dor. Então tem que ver aquilo ali. Mas o que provocou a úlcera? Pode ser também, tem bactéria? Tem. Mas a parte emocional não pode também? E aí, como é que fica? Que começa pelo espírito e vai refletir ali. Doenças psicossomáticas que a ciência está estudando, uma fala psicossomática. Tira a úlcera e continua do mesmo jeito, não é? Porque não é uma coisa. Então, mas é espiritual, não adianta. É da psique. Mas o que é a psique? É algo que não é palpável, né? Se o resultado de uma ação servir para aumentar o prazer e reduzir a dor, então essa ação é uma boa. Então, que isso aí independe da ética, da moral. É isso aí. Então, esses conceitos, lógico, lembrando sempre que esse livro foi escrito em 1937, antes da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, o boom que teve no mundo, em todos os campos, agricultura, ciência, tudo foi algo, indústria, foi uma coisa fantástica. Então, ele está dizendo isso aí que quando ele escreveu o livro, ainda caminhava.
Hoje, as histórias, as pesquisas, ele está morrendo da risada lá. Ele preparou o campo para nós. E nós hoje, com tudo isso aí, temos que estudar isso para entender que tem muita gente ainda que está presos às ideias do século XIX. Muito médico, muito cientista, muitos. Mas a geração nova que está chegando vai mudar totalmente, já está mudando, em todas as áreas. Cientistas jovens de 30, 40 anos estão aí bombando, médicos, pesquisadores, uma coisa fantástica que está ocorrendo, mas muito. Então, vamos ver nos próximos 5 anos coisas fantásticas. Aí chegamos então no último item que a Margarete falou para nós, os tempos do porvir, ou seja, o futuro. Vamos ver o que Emmanuel fala para nós aí. 13.4 Os tempos do porvir. Marchamos, pois, para uma época de crença firme e consoladora, que derramará o bálsamo da fé pura e iluminada sobre as almas que adorarão o Criador, sem qualquer véu de formalidades inadequadas e obsoletas. Semelhantes transformações serão efetuadas após muitas lutas, que encherão de receios e de espantos os espíritos encarnados. Lembremo-nos, porém, de que Deus está no leme. Esse o porvir do orbe em que viveis. Contudo, quanto tempo decorrerá até que essa nova era brilhe nos horizontes do entendimento humano? Ignoramos. Conjuguemos, todavia, os nossos esforços a fim de alcançarmos esse desiderato. Demonstrai com vosso exemplo que a luz permanece em vossos corações e cooperareis conosco em favor dessas mutações precisas. Toda reforma terá de nascer do interior. Da iluminação do coração vem a verdadeira cristianização do lar, e do aperfeiçoamento das coletividades surgirá o novo e glorioso dia da humanidade. Perfeito. Isso aí, né? Ele fala uma coisa muito interessante aqui, que eu gostaria que vocês até anotassem aí. Marchamos, pois, para uma época de crença firme e consoladora, que derramará o bálsamo da fé pura e iluminada agora, sobre as almas que adorarão o Criador, sem qualquer véu de formalidades inadequadas e obsoletas. Isso é muito importante. Para chegar a Deus não precisa de formalidade, não precisa nada inadequada, obsoleta, aquelas ritualística que não leva a nada, que só forma, não tem essência nenhuma às vezes, né? Então tudo isso aí vai colaborar para o futuro. Está acontecendo. Muitas serão transformadas após muitas lutas, com certeza, estamos vendo. E a doutrina, não só a doutrina espírita, mas também os espiritualistas em todas as áreas. Tem pessoas fantásticas, vocês veem. Tem muitas páginas que não são espíritas, são espiritualistas, e tem coisas fantásticas também, todas caminhando. E pior é que essas ditas espiritualistas, todas elas, em algum momento, vão buscar em Kardec o que está faltando. O tiratema, Kardec já falava isso aqui, tal. Chegou a citar, né? Cita, né? Agora, olha que gostoso isso aqui. Contudo, quanto tempo decorrerá até que essa nova era brilhe nos horizontes do entendimento humano? Ignoramos. Por quê? Depende do nossa caminhada. Beleza, nosso livre-arbítrio, depende de cada um de nós. Tudo isso aí, os esforços, depende de cada um de nós.
Aí ele fecha com chave de ouro. Toda reforma terá que nascer no interior de cada nós. Quando nós colocamos, eu quero, eu vou fazer, eu vou me transformar, eu vou ser melhor. Começa lá. Então, da iluminação do coração vem a verdadeira cristianização do lar, e do aperfeiçoamento da coletividade surgirá o novo e glorioso dia da humanidade. O que está dizendo aqui? O dia vai chegar que a ciência e a fé, a espiritualidade caminharão de braços dados, né? Então, quando as crenças espíritas estiverem vulgarizadas, quando forem aceitas pelas massas, o que é a crença espírita, gente? São as 3 coisinhas que eu falo sempre, que as religiões vão chegar: livre-arbítrio, causa e efeito e reencarnação. Chegou isso aqui, se reencarnou, porque viveu. Se viveu e não está morta, então eu posso conversar com quem já morreu. Perfeito. É coisa natural. Como não tem céu, não tem inferno, tem umbral, tem pessoas, espíritos que estão sofrendo ou não, que pode ser ajudado, vou ajudar. Pronto, independente da religião, independente da formalidade. É isso aí. O que eu julgar pela rapidez que se propagam, não estaria muito longe. Dar-se-á com elas o que tem dado em todas as ideias novas que encontraram oposição. Os cientistas vão se render à evidência. Eles aceitarão individualmente pela força das circunstâncias. Então, o Dr. Paulo ali, nos Estados Unidos, outros lá, na Inglaterra, na Alemanha, vão devagarzinho chegando, publicando em revistas espíritas, e as coisas vão acontecer. Vão acontecer. Não tem como parar. Agora é uma Scania sem freio, morro abaixo. Não tem que deter. Vai mesmo. Tem um trabalho sendo realizado, né? Só que a gente só vai conhecer quando for publicado, né? Os cientistas de... Mas procura nas universidades do Brasil, você vê quantos trabalhos importantes estão sendo O publicados. importante é que eles já estão dando aula disso. Dando Já, aula na USP, lógico. dando aula. Já virou matéria, né? Virou, tá na grade curricular da Gente, faculdade. agora o negócio está complicando, viu, gente? Semana que vem nós vamos começar a ver a subconsciência no fenômeno psíquico. Nós que somos. o porvir, né? O porvir está sendo agora. Para ele é agora. Já chegou o porvir. É, o O porvir dele, né? exatamente. É o que nós estamos agora. Nós estamos vivendo agora. Vivendo agora. E aí, uma pergunta? Diz o pai, está todo vapor. Interessante, né? Tá dando para levar, gente? Como é que é? Muito bom. Então, semana que vem, que vai ser o nosso último estudo desse ano, né? Nós vamos iniciar o capítulo 14, então. A subconsciência dos fenômenos psíquicos. Dia 14, Dia 14, capítulo Legal. Legal. Coincidências não Então, existem, então. Você fala em sincronicidade, né? Eu estou um terror. Eu abro aqui, 14h41. Impressionante. 10h10. 11h11. Logo do bicho. Não, vê sobre sincronicidade, ver as coisas agora, está chegando agora. É impressionante. Por que você abre o celular para ver a hora e está, nesse exato momento, está ao contrário? 13h13, 13h13. Quando é o contrário, 13h31. O 13h31 é o palíndromo, né? Faz de trás para frente. Exatamente. É isso aí, vamos encerrar. Então, me despedindo de vocês, até a próxima semana já. Vamos lá, Rosângela. Então, fechando os nossos olhos e agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui novamente, de ter participado deste estudo tão bom que nos ajuda no nosso caminho evolutivo, entendendo, compreendendo e fazendo as nossas escolhas melhores a cada dia. Vamos também neste momento receber esta luz gostosa que a espiritualidade preparou para a gente, alinhando os nossos chakras e nos fortalecendo para seguir na nossa caminhada cada vez mais. Vamos pedir também que a espiritualidade fluidifique a água que vamos beber,
colocando nela todos os remédios necessários para a cura de nossos males. Que possamos sair daqui hoje bem melhor do que nós entramos, levando a todas as pessoas, a todos os lugares em que nós entrarmos, essa luz, essa paz, esse amor de Deus para conosco. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação. Livrai-nos de todo mal, se assim nós merecermos. Amém. Que assim seja.